Lords of Mysteries, capítulo 49. A arte da adivinhação. Como um vidente que acabara de passar pelos portões do misticismo, Klein não ousava afirmar que sabia muito. No entanto, ele tinha certeza de que sabia mais do que as pessoas comuns. Estava ciente de que os vários tipos de artes de adivinhação poderiam ser divididos em 3 categorias com base em padrões específicos. E esse padrão era baseado na fonte da revelação. A primeira categoria de adivinhação incluía tarô, pôter, pêndulos, bastões de radiestesia e sonhos. Ao usar a própria espiritualidade do indagador e sua comunicação com o mundo espiritual para obter uma revelação, ela poderia ser interpretada como uma resposta. No entanto, pêndulos espirituais e bastões de radiestesia tinham requisitos muito altos de espiritualidade, de corpo espiritual e de projeção astral. Os não-beyonders eram incapazes de obter revelações precisas ou claras. A adivinhação de cartas fornecia simbolismo fixo, apresentando até mesmo a revelação fraca de uma pessoa comum. Os sonhos estavam em algum lugar entre as outras formas. A segunda categoria incluía a numerologia espiritual e a astromancia, bem como suas formas derivadas. O adivinho usava os detalhes pessoais do indagador ou mudanças na natureza antes de utilizar cálculos, inferências e interpretações para responder às suas perguntas. Com este método, a iniciativa não era do indagador, mas do adivinho. A terceira categoria usava um terceiro externo, separado do indagador e do adivinho. Os tabuleiros Ouija, com os quais Klein estava familiarizado em sua vida anterior, pertenciam a essa categoria. Consistia no uso de rituais para pedir uma resposta direta do desconhecido ou do sobrenatural. Embora houvesse uma grande chance de pessoas comuns não terem sucesso, houve casos em que conseguiram se comunicar com espíritos ou entidades maliciosas que as levaram à loucura. Esses métodos de adivinhação geralmente levam a tragédias. A adivinhação do espelho mágico que Hannah Vincent mencionou pertencia à terceira categoria. No misticismo, os espelhos estavam ligados ao desconhecido e ao mistério, como se fossem as portas do mundo espiritual. Assim, Klein parou do lado de fora da sala de reunião, pretendendo saber como o famoso adivinho explicaria a adivinhação. Ele queria saber se precisava informar o capitão ou não, incomodando-o à noite. Claro, havia uma maneira segura de fazer a adivinhação do espelho mágico. Pode-se pedir respostas às 7 divindades ortodoxas. Mesmo que fosse muito difícil para uma pessoa comum receber qualquer revelação real, ela não correria nenhum perigo ou sofreria qualquer efeito posterior. As adivinhações do espelho mágico, que eram estritamente controladas pelos falcões noturnos e punidores mandatários, eram aquelas que pediam ajuda a deuses malignos ou existências misteriosas. Além disso, o adivinho não poderia fabricar coisas de forma aleatória. Algumas frases ou qualidades tinham o potencial de atrair a atenção de entidades desconhecidas. No mundo onde havia poderes beyonders, tais adivinhações geralmente levam a tragédias. Klein até suspeita que os originais Klein, Welsh e Naya tinham feito tal adivinhação proibida seguindo as instruções do diário da família Antigoros. Nesse momento, Hannah também explicou o princípio por trás da adivinhação do espelho mágico e descreveu o processo real. Primeiro, você escolhe um horário e uma data adequados de acordo com a divindade em que acredita. Você pode decidir isso usando o manual de astromancia. Por exemplo, todos nós sabemos que os domingos simbolizam a deusa da noite eterna, pois domingo é a personificação do descanso. 2 às 3 da madrugada, 9 às 10 da manhã, 4 às 5 da tarde e 11 à meia-noite estão todos relacionados à lua, assim eles são controlados pela deusa da noite eterna. Assim, os adivinhos que prezam para a deusa da noite eterna podem usar a adivinhação do espelho mágico durante esses horários em um domingo. Uma boa base, Klein assentiu de leve, enquanto usava a porta entreaberta da sala de reunião para se esconder. Deve-se dizer que, com as 7 igrejas principais se controlando, algum conhecimento de misticismo de fato vazou. Por exemplo, muitos dos significados por trás do simbolismo podem ser encontrados no manual de astromancia. No entanto, sem as poções ou poderes beyonders, as pessoas comuns não conseguem obter os efeitos desejados. Segundo, devemos examinar o espelho cuidadosamente. Ele deve ser um espelho revestido de prata. Você coloca o espelho na posição que representa a lua. Hannah Vincent demonstrou com o suporte na mão. Não,
O que ele precisa agora é de radiestesia espiritual. Primeiro, escolha uma posição e recite mentalmente: esta posição é adequada para a adivinhação com espelho mágico, 7 vezes, e depois veja em que direção o pêndulo gira. Sentido horário para verdadeiro, sentido anti-horário para falso. Claro, se você está pedindo respostas a uma entidade sobrenatural maliciosa, a posição não importa, mas dependeria se a entidade está interessada em responder às suas perguntas. Klein corrigiu-o em silêncio. Nesse ponto, sentia-se como um professor ouvindo uma aula. Hannas Vincent não conseguia ouvir as reflexões mentais de Klein enquanto descrevia os preparativos em detalhes em um tom normal. Quando os membros terminaram de fazer anotações, ele continuou explicando. Após um banho, confirme se você fechou todas as cortinas e lancou as portas. Depois disso, acenda uma vela e coloque-a na frente do espelho e antes de orar com sinceridade, a divindade em que acredita. Tente que suas perguntas sejam simples, pois não há necessidade de enfeites fantasiosos. Depois de orar 7 vezes, pegue seu espelho e jogue-o no chão. Certifique-se de ser gentil. Lembre-se de como isso quebra, pois é uma revelação dos deuses. Eu vou lhe contar os principais simbolismos em 1 segundo. Ufa! É a adivinhação de espelho mágico ortodoxa. Klein soltou um suspiro de alívio enquanto entrava na sala de reunião e se sentou na cadeira anterior. Terminou o restante do café Southview em um gole. A chamada adivinhação ortodoxa significava que era possível obter revelações, mas era impossível interpretá-las de verdade. E para os Beyonders que atingiram esta etapa, eles poderiam olhar direto no espelho para obter informações claras se recebessem uma resposta. Como havia muitos simbolismos potenciais após a quebra, Hannas ensinou por um longo tempo. Ele não terminou mesmo quando Edward Steve voltou para a sala depois de terminar sua leitura da sorte. Klein não perguntou o que Edward fazia para adivinhar o futuro ou que método ele usava, uma vez que era uma regra tácita entre os adivinhos. Enquanto atuava como um vidente, naturalmente tinha que obedecer às regras a menos que a outra parte o mencionasse. Descobri que muitas vezes nossa interpretação é muito vaga, como se atendesse a diferentes solicitações, permitindo que pessoas diferentes encontrassem uma descrição de si mesmas a partir da interpretação. Edward bebeu um gole de chá preto Cibe e disse com um suspiro suave: por exemplo, aqueles que encontram adversidades e calamidades acabarão por ver a luz da esperança. Mas ninguém sabe quando a luz da esperança virá. Por exemplo, uma viagem pode não ser muito tranquila, mas você com certeza chegará vivo. Os mortos não vão me retrucar. Como não ouviu desde o início, ignorou a aula de adivinhação do espelho mágico de Hannas. Viés de sobrevivência, acrescentou Klein com um sorriso. O viés de sobrevivência, no geral, significava que muitas estatísticas incluiriam apenas aqueles que estavam vivos e com sorte. Os dados ignorariam os mortos, portanto, os resultados seriam claramente enviesados. Certo, o imperador Rosell era mesmo um filósofo. Sem palavras, Klein ergueu o copo vazio e fingiu tomar um gole. Os membros estiveram totalmente imersos no estudo dos horóscopos e na adivinhação do espelho mágico durante toda a tarde. Às vezes também discutiam com Klein e Edward. E quando isso acontecia, Klein fazia o possível para cumprir seu dever como membro informal dos Falcões Noturnos. Ele se esforçava para desviar o assunto de qualquer coisa relacionada a Beyonders ou ideias perigosas. No entanto, ele falhou na coisa mais queria fazer. Alguns indagadores vieram, mas nenhum deles o escolheu para fazer a leitura da sorte. Talvez eu tenha que ser mais proativo em entretê-los. Devo usar algumas frases como "você está atormentado pela má sorte", ou "você teve azar recentemente", ou "nada do que você fizer acontecerá sem problemas". Não, isso não é nada como um vidente. Com isso em mente, Klein não pôde deixar de balançar a cabeça em autodepreciação. Ele pegou sua bengala, levantou-se e saiu, depois de se despedir de todos. Às 5h30, Edward Steve vestiu seu casaco e se preparava para sair do clube de adivinhação quando de repente viu uma figura familiar. "Boa tarde, Glacis. Faz tempo que não nos vemos." Cumprimentou com um sorriso. Ele viu seu amigo com interesses semelhantes usando um terno de formato usual com uma gravata preta borboleta.
Na frente de seu peito pendia um monóculo. Logo depois, ele notou que seu amigo não parecia bem. Até mesmo seu cabelo loiro macio parecia seco. Boa tarde, Edward. Glacis, com o chapéu na mão, de repente usou o punho para cobrir a boca enquanto tossiu algumas vezes. Você está doente? Edward perguntou preocupado. Sim, estou com uma doença muito grave. Até virou pneumonia. Se não fosse por minha esposa, que conheceu um boticário impressionante e me deu um remédio mágico, você provavelmente teria que ir me visitar no cemitério. O tom de Glacis estava cheio de medo e alegria persistentes. Senhor, eu não acredito. Você era tão saudável antes. Olha para você, você parece tão frágil agora. Lembro que quando fiz a adivinhação em você, não havia sinais que indicassem que você pegaria uma doença grave. Edward acenou com sua bengala e disse com um suspiro surpreso. Minha própria adivinhação teve o mesmo resultado que a sua. Talvez não sejamos adivinhos qualificados. Além disso, Glacis de repente relembrou os acontecimentos na segunda-feira quando sua expressão ficou anormalmente séria. Naquele momento, a bela dama, Angélica, aproximou-se e curvou-se com um sorriso agradável. Depois de trocar cumprimentos, ela primeiro mostrou preocupação com a saúde de Glacis e deu algumas sugestões. Depois, mencionou de passagem. Senhor Glacis, o Sr. Moretti, que solicitou os seus serviços de adivinhação antes, também se juntou ao nosso clube. Aquele que me fez ler sua sorte? Os olhos de Glacis se iluminaram de imediato. Deus, onde ele está? Ele acabou de sair. Angélica e Edward não conseguiram compreender a reação anormal de Glacis. Glacis deu 2 passos agitados e disse: Da próxima vez que ele vier, por favor, perguntem quando ele virá se eu não estiver por perto. Glacis, o que aconteceu? Aquele Sr. Klein Moretti fez alguma coisa com você? Edward perguntou em perplexidade. Glacis ergueu o braço e olhou direto para os rostos inquisitivos de Edward e Angélica. Ele disse entusiasmado: Ele é um médico muito mágico.